Começa agora o MAC Notícias, sua principal fonte de informação sobre esporte, cultura, cotidiano e cidadania. São Paulo são 14 horas e 15 minutos. O tempo está bom na capital paulista. No momento, os termômetros marcam 29 graus. A temperatura mínima prevista é de 18 e a máxima 31 graus. Você está no MAC Notícias. No bairro da Lapa, Instituto promove atividades voltadas à qualidade de vida de idosos. Confira como o canto pode contribuir para o desenvolvimento humano. É a musicoterapia. Tutores e pets sofrem com longas filas de espera devido à alta demanda em hospitais veterinários. Acessibilidade ao esporte em bairros da periferia. É possível o jovem ter acesso nessas regiões de São Paulo? Veja também como o passado glorioso do clube português ainda contribui para a identidade do bairro do Canindé. Você conhece o Festival Sesc Melhores Filmes? O evento tradicional da cinefilia chega à sua 50ª edição. Eu sou João Alves. E eu sou Isabela Soares. Hoje é terça-feira, 2 de abril de 2024. Estes e outros assuntos você acompanha conosco a partir de agora. O MAC Notícias está começando. Você está no MAC Notícias. Atividades físicas para a terceira idade são de extrema importância, fazendo com que idosos desenvolvam uma melhor qualidade de vida. Conheceremos na matéria da repórter Ana Júlia o MOP, um instituto localizado na Lapa que promove essas atividades para os idosos na região. Dança, pilates, pintura e yoga são algumas das diversas atividades que o MOP, Movimento Pro Idosos, oferece para os seus alunos, como forma de desenvolver sua saúde física e cognitiva. As aulas ocorrem de segunda a sexta, das 8 às 18, e a aluna, Marilza Macedo, de 79 anos, conta um pouco de como ela se sente participando do movimento. Faz muito bem para a cabeça. Tudo que tem a gente vai. Por exemplo, tem um passeio, a gente participa. Tem uma confraternização, a gente está presente. Procura frequentar. Tem dias que é impossível pela agenda diária da gente, mas a gente procura estar sempre presente participando. O MOP existe desde 1975. Foi fundado pela Rotary Club de São Paulo e hoje está sendo mantido pelo Instituto Reciclázaro. Conversando com a gerente do movimento, Karina Macedo, entendemos um pouco mais sobre o assunto. O que é o MOP? Os idosos, nós atendemos idosos a partir de 60 anos e mais, não pode ser menos. São idosos com vulnerabilidade financeira e risco social, tá? Então nós não atendemos apenas aquele idoso que tem dificuldades financeiras, que não consegue pagar, mas atendemos também com a questão do isolamento social, que é o que mais aparece dos meus idosos aqui, principalmente por toda a região que nós estamos. A gente quer atender a todos, mas infelizmente questão de espaço, financeiro também, não é possível, né? As aulas no MOP são ministradas por professores formados. A professora de Educação Física, Karina Matos, conta um pouco de como é dar aula na instituição. A quantidade de pessoas que procuram aqui o MOP para fazer essas atividades, eu acho muito bacana, porque isso atende muito esse público. São muitas pessoas que buscam aqui através de percas de parente, alguém próximo da família, e aí que se sente essa necessidade de buscar algo diferente para eles, né? E nós, como profissionais aqui da área, tentamos passar uma coisa muito natural, de uma forma muito alegre, dinâmica, para que elas nesse momento esqueçam aquilo que passaram lá atrás e tenta interagir conosco aqui.
Atualmente, todas as vagas para realizar alguma atividade no Instituto estão preenchidas, mas os interessados podem entrar no site e procurar pela fila de espera. Acesse www.reciclazaro.org.br. Com a produção de Helena Tranjam, Ana Júlia Braga para o MAC Notícias. Bom, nós estamos aqui com Gabriel Rodrigues. Oi, Gabriel, tudo bem? Como projetos e atividades como as que nós acabamos de ouvir podem impactar na qualidade de vida do idoso, segundo a sua opinião? Projetos como o que acabamos de ouvir têm um papel transformador na qualidade de vida dos idosos, abordando aspectos essenciais para um envelhecimento saudável e digno. Ao ofertar atividades como dança, pilates, yoga e até mesmo a pintura, eles são significativos para a manutenção e melhoria da saúde tanto física quanto mental, prevenindo doenças como o Alzheimer. Além dos benefícios físicos e cognitivos, o impacto social dessas atividades é imenso. O isolamento social é um problema que aflige vários idosos, em muitos dos casos, por abandono familiar ou falecimento do companheiro, causando sentimentos de solidão e até mesmo depressão. Ao participar de um grupo, projetos ou rodas, os idosos têm a oportunidade de interagir com outras pessoas, formar novas amizades e fortalecer seu senso de pertencimento. O exemplo do MOP, ele lança um desafio não só para a comunidade, mas também para os gestores públicos, onde os investimentos são pífios ao comparar com países como Espanha e até mesmo a Suíça. Assim, investir em mais projetos que reconheçam os idosos não apenas como merecedores de cuidado, mas como indivíduos capazes de contribuir ativamente para a sociedade é de fundamental importância. Afinal, envelhecer com dignidade e alegria não deveria ser um privilégio de poucos, e sim um direito acessível a todos. Perfeita colocação, Gabriel. Obrigada, Continuando Gabriel. nessa temática de saúde e qualidade de vida, agora nós vamos falar um pouco da importância do canto para o desenvolvimento humano. O canto é uma expressão poderosa que proporciona benefícios emocionais significativos. Ouça agora a reportagem de Levi Karsadian, que traz mais informações sobre como o canto pode promover o bem-estar e a conexão entre as pessoas. A música é uma fonte de estímulos inigualável para o desenvolvimento das expressões corporais. Ela integra corpo, mente, ativa a sensibilidade e também a razão, facilita a comunicação e a consciência do corpo, demonstrando seus sentimentos através dele. Mara Nascimento, de 51 anos, é musicista e formada em jornalismo. Ela vai nos contar um pouco mais sobre a contribuição da música e do canto para o desenvolvimento do corpo humano e seus benefícios. É uma delícia. Cantar me tira todo o estresse, meu corpo fica mais leve. Eu vejo que eles ficam mais sociáveis, têm mais segurança. Eu sinto mais segurança em todos os aspectos neles. E os pais de alunos, sem ser, os adultos, sempre me trazem esse feedback deles, assim, nossa, meu filho melhorou na escola, meu filho tá mais feliz, tá mais sociável, tá mais obediente. Quem também fala com a gente sobre o assunto é o fonoaudiólogo Manuel Antônio da Silva Filho, que vai contar sobre a sua experiência como profissional. Com o passar dos anos, você vai chegando na terceira idade, existe um fator chamado presbifonia, que é a mudança da voz pela idade. A voz da mulher vai ficando mais grave, a voz do homem vai ficando mais aguda, fica meio que junto ali. Se você atender o telefone e for um idoso, você vai ter dificuldade de saber se é um homem ou uma mulher, se você não conhece. E aí o que ela viu, os achados dela foram que o grupo que ela pesquisou, que sempre praticou canto, teve um retardo nesse efeito. Então a voz deles demorou para envelhecer. O canto é uma atividade física, né? A gente sempre pensa em cantar como o efeito sonoro já, o que já saiu, né? Mas na verdade existe um mecanismo para isso acontecer. Então o aquecimento é como um atleta que vai jogar uma partida, né? Vai jogar em alto nível. Ele precisa preparar o corpo para fazer aquela atividade, né? E preparando o corpo você vai evitar possíveis lesões, você vai aumentar o teu desempenho. Para a voz, para o canto, né, é igual.
E para encontrar mais informações sobre o assunto, iremos acompanhar o 32º Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia. O evento será em São Paulo, no Centro de Convenções Frei Caneca, dos dias 28 a 30 de novembro, com entrada paga. Com a produção de Leonardo Brito e com a reportagem de Levi Cassardian para o Maqui Notícias. Bom, muito legal, né, gente? A gente poder acompanhar um pouquinho dessa matéria que fala como o canto pode promover o bem-estar e a conexão entre pessoas. Agora a gente vai conversar ao vivo com o repórter Levi Cassardian, que está lá no campus da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Olá, Levi, tudo bem? Você está com alguns alunos que já tiveram experiência com canto? Conta pra gente. Boa tarde, João, tudo bem? Eu estou aqui com 2 alunos ou professores que estão aqui para dar uma entrevista para a gente, falar um pouco sobre o canto. Eu estou aqui com a aluna Ana, de jornalismo, do 3º semestre, e eu queria fazer algumas perguntas para você, tudo bem? Pode fazer. Onde que você costuma exercer a arte do canto e o que emocionalmente isso significa para você? Eu normalmente canto nos cultos da igreja, ou às vezes eu faço apresentações em colégios, mas quando eu era mais nova. E para mim, quando eu canto, emocionalmente dizendo, é como se as palavras que muitas vezes não têm sentido me tornassem uma extensão de comunicação para mim. Eu me comunico através da música. Então, quando eu tô triste ou feliz, eu consigo expressar isso através de palavras que muitas vezes sozinhas não têm sentido. Então, o canto é como se fosse uma extensão do que você não consegue dizer normalmente. Isso. Bom, magnífico. Eu também estou aqui com o professor Pereira, aqui do jornalismo também, aqui no CCL. E eu queria que você me dissesse um pouco, Pereira, como que o canto e a música também, que você toca bastante instrumento, como que isso faz parte da sua vida e como isso te formou como pessoa? Bom, primeiro é um prazer estar aqui. A música me completa. Eu sou jornalista de profissão e o perrengue do dia a dia eu consigo aliviar quando eu chego em casa e pego o meu violão e toco uma canção, às vezes só um solado ou mesmo cantando, então é uma extensão da minha vida. Eu adoro música me completa. E você acha que isso pode ter ajudado no seu desenvolvimento em todos esses anos da sua vida? Com certeza, eu toco desde os 10 anos de idade, né? Sou autodidata, aprendi a tocar sozinho e tudo mais. Então, até essa procura para sempre me aprimorar sendo autodidata ajudou muito no que eu sou hoje, quem é o Fernando hoje. Tá bom. Muito obrigado aqui. João, com você, viu? Obrigado, Levi. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Ana. Obrigado, Pereira. E agora vamos falar um pouquinho do tempo? Como tá o tempo, hein, gente? Cada dia uma estação diferente. O Vitor Massaro vai trazer agora as atualizações sobre as últimas mudanças no clima. Bom, pessoal, após um verão complicadíssimo deste ano, onde tivemos as maiores altas de temperaturas de todos os tempos, chegando a muitas pessoas passarem mal e perrengue com esse clima, que se encerrou no último dia 21 de março, graças a Deus, né? Ninguém merecia mais esse calor todo na cabeça. Mano, exato. Gente, tava muito quente, ainda bem que deu essa aliviadinha. Em São Paulo, os hospitais públicos veterinários se destacam como uma referência para milhares de famílias que buscam atendimento gratuito para os seus animais de estimação. Localizado em 4 áreas estratégicas da cidade, eles enfrentam desafios ligados à alta demanda, muito superior à sua real capacidade de atendimento. O resultado são longas filas de espera. Confira na reportagem de Laura Basílio. Enfrentar a madrugada na fila, embaixo de calor e chuva, é a dura realidade daqueles que não têm condições de arcar com os altos custos de um atendimento particular para seus animais de estimação. Para alguns, como a vira-lata Mel e sua tutora, Francisca Rosimeire, a espera por um atendimento se torna uma saga noturna angustiante. Essa já é a 3ª madrugada que eu passo na fila, na esperança de que a Mel seja atendida. Ela tem problema de diabetes e eu tô preocupada com a possibilidade de ela estar perdendo a visão. Espero conseguir atendimento hoje, porque só há disponibilidade para agendar a consulta daqui a 2 meses. Embora os atendimentos sejam realizados em ritmo acelerado e em diferentes regiões da capital, a procura é tão grande que o sistema público não consegue dar conta.
Segundo o hospital e a Prefeitura de São Paulo, os animais com casos urgentes são atendidos na hora depois da triagem. Mas os atendimentos sem hora marcada têm uma quantidade limitada de vagas por dia, que dependem de quantos casos urgentes aparecem. Mas a dona Luciene Alves, que chegou com o seu gato atropelado, de nome Peteleco, conta que se deparou com uma realidade muito diferente da que foi informada. Então, me informaram que teria atendimento imediato, mas fui surpreendida com a necessidade de emissão de documentos, agendamento de consulta, mesmo diante de um caso urgente. É desesperador não saber que meu gato será atendido, especialmente porque não tenho condições de pagar pelo tratamento. Questionado sobre o ocorrido, o hospital não quis se pronunciar. De acordo com os últimos dados do Instituto Pet Brasil, o país está em terceiro lugar no ranking de maior população de animais domésticos, contando com aproximadamente 149 milhões de pets distribuídos nos lares brasileiros. O estudante Danilo Oliveira, que trabalha no hospital, nos dá sua opinião sobre os hospitais públicos veterinários. Para enfrentar os desafios futuros, é essencial um investimento contínuo em infraestrutura, recursos humanos e educação pública sobre saúde veterinária. Somente com um esforço conjunto entre o governo, organizações sem fins lucrativos e a comunidade, será possível garantir que o Hospital Público Veterinário de São Paulo continue a cumprir sua importante missão de cuidar dos animais mais vulneráveis da cidade. Para combater esses problemas, os hospitais precisam estar mais presentes em mais regiões da cidade, para melhor atendimento da população pet. Laura Basílio para o MAC Notícias. Muito importante, né, essa matéria que a gente acabou de acompanhar sobre os hospitais públicos veterinários estarem enfrentando desafios ligados à alta demanda, né, muito superior à sua real capacidade de atendimento. Mas agora nós vamos para um breve intervalo. O MAC Notícias volta já. Fique com a gente. Você está no MAC Notícias. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade, do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Há quanto tempo você não visita uma livraria? Ou uma biblioteca? Que tal fazer isso hoje? Dê uma volta, mexa nas prateleiras e encontre um livro para ler. Aproveite esse dom que nós temos, o de compartilhar histórias e ideias. Leia mais. O trabalho do jornalista é fundamental para a construção de uma sociedade democrática. E no mundo com a quantidade imensa de informações, sua participação é cada vez mais importante. É o jornalista que vai apurar, analisar e investigar para que essas informações cheguem de forma clara ao público. Mas esse profissional também deve estar preparado para atuar fora dos tradicionais veículos de imprensa, como nas assessorias de comunicação corporativa, em empresas públicas ou privadas, além de saber produzir e administrar conteúdo informativo e de marca. Pensando nisso, o curso de jornalismo do Mackenzie prepara o aluno com conteúdos teóricos e práticos diversos, para que ele tenha uma formação ampla, mais credibilidade e sensibilidade. Curso de jornalismo do Mackenzie, há mais de 20 anos preparando profissionais e cidadãos com ética e responsabilidade. Universidade Presbiteriana Mackenzie, um mundo para você. Voltamos com MAC Notícias. O MAC Notícias está de volta.
Agora a gente vai falar um pouco sobre as condições de trânsito na cidade. Esses últimos apagões deixaram o trânsito caótico no centro de São Paulo. Pois é, os semáforos de várias ruas ficaram desativados por horas. A gente está aqui com a Laura e, Laura, eu queria te perguntar, a situação já está normalizada? Então, o trânsito da cidade de São Paulo está tranquilo. A gente só está tendo mais de 23 minutos de engarrafamento lá na Avenida Salim Farah Maluf. A gente também está tendo mais de 10 minutos, tanto na Avenida Rei Bolsas, quanto na Via Lateral Norte. Também, olhando as regiões de São Paulo, hoje só a região norte está com trânsito. As outras, oeste e leste, estão com trânsito menor do que o normal. E centro e sul estão iguais todos os dias. E também sobre os transportes públicos, os metrôs e os trens estão regularizados. Hoje não tivemos nenhum problema nas linhas. E já os ônibus, a gente está tendo uma mudança, porque a partir de amanhã, 5 linhas vão ser alteradas. Então, o ponto onde determinadas pessoas pegam os ônibus vão mudar de lugar, porque vai ter o estacionamento de um guindaste. Então, é bom o pessoal que pega o Jardim da Saúde, Jardim Selma, Eldorado, Terminal Vila Mariana, ficar atento aos locais dos ônibus. Muito obrigada, Laura. Trânsito de São Paulo, né? A gente já tá acostumado. Ainda bem que tá tudo bem. Agora é só o pessoal que pega essas linhas se organizar para saber exatamente onde eles vão pegar o ônibus. Perfeito, Laura. Obrigado pela sua participação. Boa tarde. Os jovens que moram na periferia de São Paulo lutam contra a falta de acessibilidade ao esporte. Ainda assim, surgem boas iniciativas de inclusão. Vamos acompanhar a reportagem de Luiz Parreira, que traz um exemplo disso no bairro de Paraisópolis, comunidade da Zona Sul Paulista. Enquanto o mundo do esporte continua a encantar multidões, muitas crianças que vivem em regiões periféricas de São Paulo não têm acesso a atividades esportivas. Em meio a esse cenário desafiador, surge um movimento crescente em busca de garantir a acessibilidade e inclusão dessas crianças, oferecendo oportunidades de desenvolvimento físico, mental, social e também emocional. No entanto, os obstáculos persistem, destacando a urgência de medidas concretas para garantir que cada criança, independente de seu contexto social e econômico, possa experimentar os benefícios transformadores do esporte. Por mais que existam barreiras que dificultem o acesso das crianças com o mundo do esporte, existem pessoas que se dedicam para que esse futuro seja diferente. André Brasolin, de 53 anos, é um exemplo claro disso e nos contou sobre sua atuação desde 2010. O ex-jogador de basquete da seleção brasileira é linha de frente do projeto social Anjos do Esporte, que ensina basquete para crianças de periferia. O que mais move é a gratidão, porque eu tive uma família que me deu toda a estrutura, meus irmãos, meu pai, as escolas, as amizades, os passeios. Eu me lembro de cada passeio que eu tive com meu pai. E a gratidão. Então eu quero passar isso para as crianças, né? Eu quero passar isso para eles. É isso que me move eu ficar de pé. Agora tive uma filha, né? Tenho uma filhinha, Antonella, que vai fazer 3 anos. E eu fui pai pela primeira vez após os 50 anos. Então o que move é isso aí, é a gratidão. A gratidão, a gente fala que a gente é privilegiado em fazer parte disso, cuidar de almas. De acordo com o último estudo sobre o tema divulgado pelo Ibope, no fim do ano passado, 52% das crianças de até 12 anos não praticam nenhum tipo de atividade física. E isso é extremamente preocupante, levando em conta a importância para o desenvolvimento pessoal e social que a prática de esportes proporciona. Mesmo diante de tanta importância, a implantação de ações que visam desenvolver esportes em periferias vem se tornando cada vez mais difícil. De repente você vê a criança que não comeu ainda, você percebe a dificuldade de eles chegarem até o local, muitas vezes atrasado, porque ou eles vêm correndo, não tem dinheiro para pagar mais uma condução, então tem gente que anda 5, 6 quilômetros, vem correndo, outros muita dificuldade de tênis, né? Calçado do basquete, muita dificuldade, que é um calçado caro.
Em um cenário periférico, onde a grande maioria das crianças enfrenta uma realidade de vulnerabilidade social, o esporte pode ser utilizado como estratégia para manter a juventude longe da criminalidade e do uso de drogas, além de ser, para eles, uma fonte de esperança de um futuro melhor, às vezes uma profissão, uma nova paixão, às vezes até um sonho, ou então uma direção para seguir, um caminho, às vezes um sentido. Para se matricular ou entrar em contato com o projeto, busque pelo site Instituto Brasolim ou então pelo Instagram @Instituto Brasolim. Com a produção de Matheus Dorgan, Luiz Parreira, para o MAC Notícias. Bom, é triste a gente ver essa situação que escancara a desigualdade social aqui no Brasil, mas é importante que ainda assim existam boas iniciativas de inclusão, né? Ainda falando sobre esportes, nesse último Campeonato Paulista, a Portuguesa teve um desempenho surpreendente. Verdade! Depois de anos em baixa, a Lusa voltou às quartas de final do Campeonato Paulista. Acompanhe agora na matéria de Pedro Cavassi e Vitor Massaro sobre o clube e a sua relação histórica com o bairro de Canindé. Vamos à luta, ó campeões, vamos vibrar os nossos corações. Na tua glória, toda a certeza que tu és grande, ó Portuguesa. Vamos à luta. A Portuguesa de Desportos tem uma ligação de extrema importância com o bairro que ela se localiza. O estádio do Canindé completou 50 anos em 2022. Mas antes da construção do estádio, a Luz já estava no bairro. E além de ter uma contribuição apenas futebolística, a Luz já tinha um papel de lazer para os moradores da região. Em entrevista com o jornalista Luiz Nascimento, ele contou como foi a construção do estádio e da identificação da Lusa com o bairro. Então, aquela região que era inóspita, muito por causa dos brejos, né, dos grandes brejos, era um pântano praticamente aquela região por causa do rio Tietê, em que você tinha alguns sítios apenas ali, ela não era habitada e passou a ser habitada e passou a ter vida, passou a trazer gente do centro de São Paulo e das outras regiões graças ao Canindé, né? E, claro, em termos de habitação, a favela do Canindé. A construção do estádio fez com que os moradores da região se aproximassem muito do clube. Foi o que contou Luiz. Esse estádio ele é construído basicamente com doações, né? A Portuguesa tinha um presidente na época, Oswaldo Teixeira Duarte, que hoje dá nome ao estádio, que ele conseguiu fazer algo que nenhum outro presidente conseguiu, que foi juntar a comunidade portuguesa como um todo. Dos grandes empresários, como Votorantim, como o Grupo Pão de Açúcar, aos donos de padaria, de bares, de lanchonete, aqueles que iam lá no fim de semana para levar alguns tijolos, alguns sacos de areia, pregos, enfim. Tem várias histórias assim, muitos torcedores têm essas histórias. Meu avô, por exemplo, doou sacos de cimento, areia, tijolo, e ele não tinha grandes posses, ele tinha uma padaria. Vamos à luta, ó campeões, vamos vibrar os nossos corações. Mas a queda de rendimento do time da Portuguesa nos últimos anos teve um grande impacto na vida dos moradores do bairro. Após o tapetão sofrido em 2013, a Lusa teve uma brusca queda de desempenho, até ficar sem divisão. A questão orçamentária e péssimas gestões fizeram com que a Portuguesa se afundasse num poço quase sem fundo. Em entrevista com o torcedor e morador próximo ao bairro do Canindé, Ricardo Dias, ele contou como foi prejudicial para o bairro essa queda de rendimento. A má fase da Luz, ela impactou no comércio, no entorno, né, do estádio. Ali tinham muitos restaurantes, muitas lanchonetes, principalmente isso, impactou ali. Acabou ficando vazio, né, tinham muitas pessoas ali que viviam da renda do estádio, né, do clube. Aí, com a má fase, o clube acabou se deteriorando. De 90 mil sócios, hoje não deve ter nem 500. Torcemos para que a Portuguesa consiga se estabelecer e retorne para os tempos de protagonismo em um cenário paulista. Isso é bom tanto para o bairro, tanto para a equipe, socialmente e futebolisticamente. Com a produção de Vitor Massaro, Pedro Cavassi, para o MAC Notícias.
Bom, bem legal a gente ver essa matéria aí da relação entre o bairro do Canindé com a Portuguesa, porque isso mostra realmente a identidade do bairro e a maneira como ele foi construindo as suas raízes. Aproveitando esse ambiente sobre trabalhos sociais esportivos, os comentaristas esportivos Pedro e Matheus irão falar um pouco sobre as principais notícias esportivas de hoje no mundo do esporte. Quem vai contar um pouquinho sobre isso vai começar pelo Matheus. Boa tarde, Isa. Boa tarde, João. Boa tarde. Neste último domingo, dia 31/3, tivemos o primeiro jogo da final do Paulistão entre Santos e Palmeiras. Um jogo muito equilibrado, onde o Santos atacou muito mais no primeiro tempo. No segundo tempo, o Palmeiras conseguiu recuperar o ritmo, botando muita pressão em cima do Santos. Mas um jogo onde o Santos saiu com a vantagem de 1-0 em um gol do Otero, uma belíssima jogada do Guilherme pela ponta esquerda. Realmente o Santos colocou um pé nessa taça. Mas falando mais sobre outros jogos importantes desse final de semana, o Flamengo ganhou o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca por 3-0 contra o Nova Iguaçu, num jogo que a gente viu a disparidade do elenco, que o Flamengo que tem um orçamento muito acima do Nova Iguaçu, e com o Tite, que é um treinador de elite, conseguiu pôr o Nova Iguaçu na roda e não deu chance nenhuma pro time. E outro jogo que foi muito importante nessa rodada foi o Bavi, que é um clássico de Pernambuco, muito importante. O Bahia saiu ganhando de 2-0, mas é muito difícil ganhar do Vitória no Barradão, e o Vitória foi buscar o empate e até a virada, e colocou uma pressão muito grande pro jogo da volta, em que o Bahia precisa reverter esse resultado, até porque o orçamento do Bahia é muito maior que o do Vitória, e nessa temporada eles não conseguem ganhar do Vitória. Muito legal a participação de vocês, meninos, muito obrigado. Agora nós estamos com o comentarista Luiz aqui no estúdio. Oi, Luiz, tudo bem? Foi você que fez a matéria sobre o acesso de jovens da periferia a programas esportivos. Muito boa, por sinal. Eu quero te perguntar se o problema da segurança pública ainda é um fator importante na cidade de São Paulo. Boa tarde, Isa. Boa tarde, João. Boa tarde. Bom, na verdade, infelizmente, a segurança ela ainda é uma das principais questões a serem resolvidas na cidade. A gente tem como exemplo uma última pesquisa do Datafolha, que aponta que 23% dos moradores de São Paulo acreditam que o principal problema a ser resolvido ainda é a segurança. Essa pesquisa foi feita com base nas eleições para prefeito da cidade, questionando quais áreas devem ser tratadas como prioridade no próximo mandato e por quê. Ao serem questionados sobre os principais temas, os eleitores destacaram segurança com 23% dos votos, saúde com 18% e emprego com 16%. Esses resultados refletem uma tendência encontrada em uma pesquisa do Datafolha de setembro do ano passado, onde, pela primeira vez em 11 anos, os paulistanos sinalizaram que a segurança supera a saúde como principal preocupação na cidade. Obrigado, Luiz, pela sua participação. Gente. Muito importante as informações que você trouxe pra gente. É importante pra galera de casa também ficar ligada no que ele tá falando. Muito obrigada. Festival Sesc Melhores Filmes chega à sua 50ª edição, com cerimônia marcada para o dia 3 de abril. A premiação paulistana de cinema reúne os filmes favoritos do público e da crítica especializada do ano de 2023 com uma programação especial. Veja agora na reportagem de Gabriel Rodrigues e Jean Werneck. O evento bateu recorde de participação do público, com mais de 10 mil votos, e contou com 125 profissionais da área, votantes por todo o Brasil. Os vencedores retornam às salas do Cine Sesc em uma programação especial, que rola entre 3 e 24 de abril, ao lado de mostra de clássicos do cinema brasileiro e longas inéditos. Graziela Gomes é coordenadora de programação do festival Sesc Melhores Filmes e conta um pouco da história do evento, além de trazer novidades em primeira mão dessa cerimônia. O interessante de pensar é que nesses 50 anos o cinema foi se transformando muito, desde a digitalização também, até mesmo essa questão de como acessar os filmes. Houve um tempo em que você só acessava os filmes no cinema e depois foi tendo possibilidade de ter home video, as pessoas alugavam DVD, compravam DVD, e com o tempo tem também a questão do filme ter a sua janela encurtada no cinema, né? Antes ele ficava muito tempo, né? Como eu falei, tinham filmes que ficavam às vezes 2 anos em cartaz, e a gente passou por uma lógica em que os filmes ficam 2 semanas em cartaz, e no dia a dia da cidade as pessoas não têm tempo para ver, perdem os filmes.
Quem também entende do histórico do Festival Sesc Melhores Filmes é o crítico de cinema Bruno Carmelo, que fez um artigo para o catálogo da edição comemorativa. Eu fiz um artigo para o catálogo da Mostra Sesc Melhores Filmes, analisando os vencedores, tanto nas categorias nacionais quanto internacionais, tanto de crítica quanto de público, desde que a mostra existe há 50 anos. Tentar comparar e perceber se tem algum padrão, algo que se repete, etc. E do que a gente viu, né, que dá para ver a partir dos dados, o mais interessante é perceber que o voto do público acaba correspondendo muito mais às nossas demandas sociais, de pluralidade e diversidade, do que o voto da crítica. Raíssa Alf, crítica de cinema e analista de marketing, votava como público e esse ano passou a votar como especialista e conta um pouco dessa experiência. Eu votava todos os anos como público, né? Eles têm a votação aberta, então todo mundo pode votar e ganhar um ingresso para usar até o final do ano, assim, é super legal. Então todo ano eu votava para poder ganhar o ingresso e assistir um filme no Cinesesc de graça. E aí, depois de começar a trabalhar como crítica, eu comecei a frequentar muito mais o Cinesesc, né? Em mostra, festival, tudo. E eu criei uma relação muito legal com eles, de participar, de cobrir coisas lá e tudo mais. Então, quando eu recebi o convite, assim, eu nem acreditei, porque eu me senti muito realizada profissionalmente, assim, de participar de uma coisa que eu sempre via e eu nem imaginava como era. Então, eu recebi o convite da assessoria mesmo, do Cinesesc, e foi isso. Daí eu fiz a votação e agora eu tô esperando aí sair o resultado. Ainda haverá sessões em homenagem a Zezé Mota, com presença da atriz para um bate-papo, além de uma faixa comemorativa com filmes nacionais premiados em cada uma das 5 décadas de festival. É pura cinefilia. A cerimônia de abertura ocorre amanhã, dia 3, no Cinesesc. Com produção de Gabriel Rodrigues e reportagem de Jean Werneck para o MAC Notícias. Maravilhosa essa matéria, gente. É muito legal esse assunto, porque a gente tá falando de uma premiação onde o voto é popular e a gente consegue aproximar as pessoas do cinema, que é pura cultura, e quando a gente fala de cultura no Brasil é um assunto super delicado e frágil. E falando em assunto delicado e frágil, chegou a hora da gente falar um pouquinho sobre educação, e o assunto não é outro, senão a estruturação da proposta do novo ensino médio. Gabriela, boa tarde. Em que pé tá essa situação? Bom, a reforma original do novo ensino médio previu uma ampliação na grade curricular, composta por 1.800 horas de formação básica a serem cursadas por todos, e mais 1.200 horas de itinerários formativos escolhidos pelos alunos. Proporcionar uma formação mais alinhada com as demandas do mercado e os interesses dos estudantes é uma intenção nobre, mas devemos questionar se as mudanças implementadas estão realmente cumprindo esse propósito. A flexibilização curricular está reforçando desigualdades ao invés de combatê-las. Em um cenário onde muitas escolas já enfrentam carências e falta de recursos, a oferta de itinerários formativos sem critérios claros a respeito de sua implementação pode prejudicar a qualidade da educação oferecida. É crucial que a gente continue debatendo e melhorando o novo ensino médio para que ele verdadeiramente beneficie todos os estudantes. Muito bem, obrigada. Gabi. Perfeito, obrigado pela sua participação, é muito importante para nós. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Centro de Atendimento à Criança e ao Adolescente. Você sabia que existem mais de 400 centros que atendem crianças e adolescentes espalhados pela cidade de São Paulo? São os CCAs. A reportagem de Luana Cândido e Isabela Soares conta um pouco sobre como esse serviço é prestado. O CCA, Centro para Crianças e Adolescentes, do bairro Cidade Líder, foi fundado pelo Padre Batista há 52 anos, com a iniciativa de assistir crianças em vulnerabilidade. Ao longo das décadas, o centro cresceu e agora promove atividade de socialização, contando com o acolhimento de mais de 100 crianças e adolescentes entre 6 a 14 anos. Para entendermos melhor sobre a importância desse serviço, conversamos com Cleide Martins, que é pedagoga e diretora do CCA há mais de 5 anos.
Eles têm uma alimentação boa, eles têm atividades de inclusão na sociedade, que eles saibam lidar com a diversidade das pessoas, falar sobre preconceito, para eles entenderem que o mundo é muito mais do que eles imaginam que seja. Alguns que precisem fazer algum tipo de tarefa aqui, não tem problema, pode trazer, mas o nosso foco não é esse. Nós somos uma extensão da escola. Lá a escola vai, ensina o que é necessário para eles, né? Para eles crescerem profissionalmente e tudo mais. E aqui nós ensinamos o que é a sociedade, como lidar com a sociedade, como inserir essas crianças na sociedade, para que eles tenham algum objetivo de vida. Apesar de todas as crianças não serem da comunidade do bairro, elas precisam estar matriculadas nas escolas, segundo a pedagoga. Eles destinam uma verba para nós, aí tem que gastar em todos os setores. Aí nós vamos direcionando cada valor para cada item que a gente precisa. Aí tem que se virar com essa verba. O CCA funciona de segunda a sexta no bairro Cidade Líder, das 8 às 5 horas. Se você se interessou e quer saber como matricular uma criança ou adolescente, procure um CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, próximo a você para ser encaminhado. Com a produção de Isabela Soares, Luana Cândido para o MAC Notícias. E o MAC Notícias vai ficando por aqui. Agradecemos a produção de Doni e Emerson e a coordenação foi do professor Daniel de Tomás. Agradecemos a todos os envolvidos na realização desta edição e em especial ao editor-chefe Jean Werneck. Tenha uma ótima tarde e até o próximo programa.